O pó sufocava, um véu fino e avermelhado que se agarrava à pele e ao desespero. Elara sentia no fundo da garganta um sabor à terra seca e à humilhação pública. O sol do meio-dia batia sem piedade na praça da cidade, branqueando a madeira das fachadas e endurecendo os rostos da multidão num espetáculo de desprezo silencioso. As suas mãos estavam amarradas à sua frente, a corda áspera a morder-lhe os pulsos. Mas não era a corda que a prendia, era o peso de centenas de olhos, olhares duros e sentenciosos que a despiam até a alma. O seu crime, declarado em voz alta para que todos ouvissem pelo corpulento Gededia, o pregador e juiz autoproclamado da cidade, era sua indumentária. Calças de ganga gastas, remendadas nos joelhos, que tinham pertencido ao seu falecido marido, Thomas. Eram práticas, robustas, necessárias para o trabalho árduo de manter a pequena propriedade que ele lhe deixará. Mas aqui, neste lugar onde a virtude de uma mulher era medida pela extensão da sua saia e pela submissão do seu olhar, era uma afronta, um ato de rebelião profana. Uma abominação, bradou Gededia, o suor a brilhar-lhe na testa calva. A sua voz era um trovão sem chuva, cheia de fúria e de uma satisfação mal disfarçada. Ela desonra a memória do seu marido e as leis de Deus e dos homens. Uma mulher sem guia é um navio sem leme, destinado a naufragar nas rochas do pecado. E esta usa as calças de um homem como se fosse um deles. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. As mulheres, com os seus vestidos de algodão e os seus olhares baixos, pareciam as mais ofendidas, talvez porque a audácia de Elara lhes recordava as suas próprias gaiolas invisíveis. Elara manteve o queixo erguido, focando o olhar num ponto distante para além dos telhados, onde as montanhas se erguiam, azuis e indiferentes. Era ali que ela e Thomas tinham sonhado ir, para longe do escrutínio mesquinho desta cidade. Agora, as montanhas pareciam zombar da sua prisão. O medo era uma coisa fria e dura no seu estômago, mas a raiva era uma brasa que se recusava a apagar. Tinha perdido tudo, o seu marido para a febre, a sua colheita para a seca, e agora, a sua dignidade para a ignorância. Gededia estava a leiloar a sua servidão, o seu contrato de trabalho forçado, para pagar as dívidas que ele afirmava que ela tinha para com a comunidade pela sua transgressão. Estava a ser vendida como gado. Foi então que ela ouviu. Ele estava encostado a um pilar da varanda do armazém, ligeiramente afastado da multidão, como se o seu desprezo coletivo fosse uma doença que ele não queria apanhar. Era um homem da montanha, isso era evidente pela forma como se mantinha, uma quietude enraizada que contrastava com a agitação da cidade. Usava peles e couro, gastos pelo tempo e pelo uso, não pela moda. Uma barba espessa cobria a parte inferior do seu rosto, e os seus olhos, sob a aba de um chapéu gasto, eram de um cinzento tempestuoso, observando a cena sem expressão discernível. Ele não se juntou aos insultos nem aos murmúrios. Ele simplesmente observava, a sua presença uma ilha de silêncio no meio do barulho. Elara tinha-o visto na cidade algumas vezes, trocando peles por suprimentos, movendo-se com uma economia de movimentos que falava de uma vida vivida em lugares selvagens. As pessoas afastavam-se dele, sussurrando histórias sobre ele ser um renegado, talvez até um assassino. Para Elara, naquele momento, ele era apenas diferente. Ele não a olhava com julgamento, mas com uma intensidade quieta que era, de alguma forma, mais inquietante. Por um instante, os seus olhares cruzaram-se sobre as cabeças da multidão. No seu, ela não viu pena nem luxúria, apenas um reconhecimento silencioso da situação, tão claro e frio como a água de um riacho de montanha. Depois, ele afastou-se do pilar e começou a avançar. Um mar de gente abriu-se para ele, não por respeito, mas por um medo instintivo. Ele parou em frente a Gededia, à sua altura a ensombrar o pregador mais baixo e corpulento. A voz de Gededia vacilou por um momento antes de recuperar a sua arrogância. O que quer, montanhês? Este não é um assunto que lhe diga respeito. O homem não respondeu imediatamente. O seu olhar cinzento passou por Gededia e fixou-se em Elara, demorando-se nas calças que lhe tinham causado tantos problemas. Depois, voltou a olhar para o pregador. Quando falou, a sua voz era grave e pouco usada, como rende de pedras. Qual é o preço dela? Gededia pestanejou, surpreendido. Uma ganância astuta brilhou nos seus olhos.
O preço da sua dívida. $20 em prata. Um contrato de 5 anos de trabalho para quem pagar. O homem da montanha enfiou a mão num saco de couro que trazia à cintura. O som de moedas a tilintar cortou o silêncio tenso. Ele contou o dinheiro na sua palma calejada, não com a pressa de um comprador ansioso, mas com uma deliberação metódica. Ele não estava a comprar uma mulher, estava a resolver um problema. Ele estendeu a mão. Eu pago. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Gededi olhou para o dinheiro, depois para o homem, depois para Elara. Uma satisfação cruel curvou-lhe os lábios. Ela é sua, então. Mas aviso, ela é teimosa. Terá de lhe ensinar o seu lugar. Comece por queimar essas calças imundas. O homem da montanha não pegou no contrato que Gededi lhe oferecia. Em vez disso, o seu olhar encontrou o de Elara novamente, e desta vez, havia algo nele que não era nem frio nem indiferente. Era uma promessa silenciosa, uma declaração. Ele virou-se ligeiramente para que a sua voz, embora baixa, chegasse a todos os que estavam perto. E as suas palavras, simples e diretas, caíram na praça poeirenta com o peso de uma rocha. Ela pode usar o que quiser comigo. Dito isto, ele pegou numa faca da sua cintura e, com um movimento rápido, cortou as cordas que prendiam os pulsos de Elara. A multidão recuou, como se esperasse um ato de violência. Mas ele simplesmente embainhou a faca e fez um gesto com a cabeça na direção da borda da cidade. O gesto era claro. Era tempo de ir. Elara esfregou os pulsos doridos, o sangue a voltar a circular. O medo ainda estava lá, um nó apertado no seu peito, mas agora estava misturado com uma nova e desconcertante sensação, uma centelha de liberdade. Ela não sabia quem era este homem, nem o que ele queria dela. Podia estar a trocar uma prisão por outra, uma gaiola visível por uma isolada. Mas enquanto olhava para os rostos hostis da cidade e depois para as costas largas do estranho que se afastava, ela tomou a sua decisão. Deu um passo, depois outro, deixando para trás o som dos sussurros chocados de Gededi. Ela caminhou na direção das montanhas, seguindo o homem que não se importava com o que ela vestia, o seu coração a bater um ritmo incerto de terror e esperança. O caminho para fora da cidade foi percorrido num silêncio denso e pesado. Elara seguia alguns passos de distância do homem, a sua sombra esticar-se à frente dela no sol da tarde. Ele não olhou para trás para ver se ela o seguia, parecia assumir que o faria, uma presunção que a irritou e tranquilizou ao mesmo tempo. A sua mula, carregada com os suprimentos que ele tinha adquirido, seguia-o com uma familiaridade paciente. Ele tinha recolhido o pequeno saco de Elara da sua casa abandonada, um ato de previdência que a surpreendeu, e amarrado-o à sela. Dentro estavam as poucas coisas que lhe restavam no mundo, uma muda de roupa, a Bíblia da sua mãe e uma fotografia gasta de Thomas, sorrindo sob um céu de verão. Cada passo que a afastava da cidade era um passo para o desconhecido. O zumbido das moscas e o som dos seus próprios passos na poeira eram os únicos ruídos. O homem, cujo nome ela ainda não sabia, movia-se com uma graça natural, os seus passos seguros e econômicos, como se a terra sob os seus pés fosse uma extensão de si mesmo. Elara observava-o, tentando decifrar o enigma da sua existência. Ele não era como os homens da cidade, com as suas barrigas de cerveja e as suas palavras fáceis. Havia nele uma quietude, uma autossuficiência que era intimidante. Ela perguntava-se sobre o seu passado, sobre o que o teria levado a procurar o isolamento das montanhas. Teria ele também fugido de um julgamento, de uma perda? A sua mente corria com perguntas, mas a sua boca permanecia fechada. O medo impedia-a de falar, o medo de dizer a coisa errada, de quebrar o frágil acordo não dito que parecia existir entre eles. Ele tinha-a comprado, não importava como ele o formulasse. E embora as suas palavras na praça tivessem sido uma defesa da sua liberdade, ela sabia que a liberdade, nestas terras selvagens, era uma coisa frágil. Quando o sol começou a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eles deixaram a estrada principal e entraram num trilho estreito que serpenteava para cima, em direção às colinas arborizadas. O ar tornou-se mais fresco, com o cheiro a pinho e a terra úmida. O silêncio aqui era diferente do silêncio tenso da estrada. Era um silêncio vivo, cheio dos sons da floresta,
o chilrear dos pássaros acomodarem-se para a noite, o farfalhar de alguma criatura pequena nos arbustos, o suspiro do vento através dos ramos altos. Foi só então que ele falou. Chamo-me Silas. A sua voz, sem a necessidade de competir com uma multidão, era mais suave, mas ainda assim grave. Elara, respondeu ela, a sua própria voz soando-lhe estranha e fraca. Ele acenou com a cabeça, como se estivesse a arquivar a informação. A cabana não fica longe. Não houve mais conversa. As palavras pareciam desnecessárias, intrusas na quietude da paisagem. Elara sentiu uma parte da tensão nos seus ombros a dissipar-se. A sua situação ainda era precária, mas o medo cru que sentirá na cidade estava a ser substituído por uma exaustão profunda e uma curiosidade cautelosa. Este homem, Silas, não a tinha tratado como propriedade. Ele não lhe tinha dado ordens, não lhe tinha feito perguntas indiscretas. Tinha-lhe dado espaço, tanto físico como mental. Finalmente, através de um denso bosque de bétulas, ela viu-a. A cabana era pequena e robusta, construída com troncos escuros que pareciam ter crescido do próprio chão da floresta. Fumo subia em espiral da chaminé de pedra, uma promessa de calor contra o frio que se aproximava. Um pequeno alpendre coberto corria ao longo da frente, e ao lado, um monte de lenha estava empilhado de forma arrumada, alto e largo. Era um lugar de ordem e propósito, um refúgio construído à mão contra a selvageria. Silas conduziu a mula até um pequeno estábulo ao lado da cabana, descarregou-a com movimentos eficientes e depois virou-se para Elara. Pode ficar com o quarto dos fundos, disse ele, apontando para a porta da cabana. A água está no barril junto à porta. A comida lá dentro. Ele não a convidou a entrar, nem esperou por uma resposta. Simplesmente declarou os factos e depois foi tratar da mula, dando-lhe a oportunidade de entrar na cabana sozinha, de a explorar ao seu próprio ritmo. Elara hesitou por um momento, depois subiu os degraus de madeira e empurrou a porta. O interior era simples e limpo. Uma única sala grande servia de cozinha e área de estar, dominada por uma lareira de pedra onde as brasas brilhavam calorosamente. Uma mesa de madeira tosca e duas cadeiras estavam no centro. Prateleiras ao longo de uma parede continham frascos de conservas, sacos de farinha e feijão, e algumas ferramentas. Havia um cheiro a fumo de madeira, a pinho e a algo mais, um cheiro masculino a couro e a terra. No fundo, uma porta levava a um pequeno quarto, pouco mais do que um espaço para uma cama estreita e uma pequena arca. A cama estava feita com cobertores de lã grossa. Era espartano, mas estava limpo e seguro. Elara pousou o seu saco na arca e sentou-se na beira da cama, o corpo a doer da longa caminhada e da tensão do dia. As lágrimas que se recusará a derramar na praça finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo-lhe pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de alívio, mas também de tristeza pela vida que tinha perdido e de medo pelo futuro incerto que enfrentava. Ela não sabia o que Silas esperava dela em troca dos $20 de prata. Mas enquanto estava sentada naquele quarto silencioso, ouvindo os sons abafados dele a tratar dos seus afazeres lá fora, uma pequena e teimosa semente de esperança começou a brotar no solo devastado da sua alma. Pela primeira vez em meses, ela não estava a ser observada, julgada ou ameaçada. Estava simplesmente lá. E por agora, isso era suficiente. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo silencioso, uma rotina não falada governada pelo nascer e pelo pôr do sol. Silas era um homem de hábitos. Levantava-se antes do amanhecer, o som suave dos seus movimentos acordara Elara no seu pequeno quarto. Ele saía para verificar as suas armadilhas, regressando com um coelho ou um esquilo para a panela. Passava os dias a cortar lenha, a consertar ferramentas ou a curtir peles, cada tarefa executada com uma concentração inabalável. Ele falava pouco, e quando fazia, era sobre assuntos práticos. A neve chegará em breve, o poço está a ficar baixo, cuidado com os ursos perto do riacho. Elara, inicialmente, sentia-se como um fantasma na sua casa, movendo-se com cuidado para não perturbar a sua ordem estabelecida. Mas a inatividade roía-a. Ela não era uma mulher feita para estar sentada. Lentamente, começou a encontrar o seu próprio lugar no ritmo da cabana. Começou por manter o fogo aceso, uma tarefa simples que lhe dava um propósito.
Depois, começou a cozinhar, transformando a caça que ele trazia e os vegetais secos das prateleiras em guisados quentes e nutritivos. Ele nunca a elogiava, mas comia tudo que ela punha à sua frente, um reconhecimento silencioso que valia mais do que palavras vazias. Ela remendou as suas próprias roupas e depois, vendo um rasgão na sua camisa, remendou-a também enquanto ele estava fora. Quando ele regressou, ele apenas olhou para o remendo limpo, depois para ela, e deu um breve aceno de cabeça. Era sua forma de dizer obrigado. A confiança, ela percebeu, não era construída com palavras nesta casa, mas com ações. Era construída no calor constante da lareira, na fiabilidade de uma refeição quente no final de um dia frio, na lenha que ele empilhava e no pão que ela cozia. Numa tarde, enquanto ela varria o chão da cabana, encontrou uma pequena caixa de madeira enfiada debaixo da cama de Silas. A curiosidade venceu-a. Com as mãos a tremer, ela abriu-a. Dentro, não havia nada de valor monetário. Havia um conjunto de pequenas ferramentas de entalhe e várias figuras de animais de madeira, primorosamente detalhadas, um veado com a cabeça erguida, um lobo a meio do uivo, um urso de pé sobre as patas traseiras. Eram belas, imbuídas de uma vida e de um espírito que desmentiam a aparência rude do seu criador. No fundo da caixa, havia um único livro, a sua capa de couro gasta e macia pelo manuseio. Era uma coleção de poesia. Elara fechou a caixa rapidamente, sentindo-se culpada pela sua intrusão, mas o seu entendimento de Silas tinha se aprofundado. Este homem rude e silencioso, este sobrevivente, possuía uma alma sensível, um apreço pela beleza que mantinha escondido do mundo. Ele não era apenas um montanhês, era um homem que tinha escolhido a solidão em vez da crueldade da sociedade. Talvez, tal como ela, ele também tivesse sido ferido por ela. Uma noite, uma tempestade de neve precoce desceu das montanhas, uivando como um animal faminto. O vento açoitava a cabana, e a neve acumulava-se contra as janelas. Estavam presos, encerrados no pequeno círculo de luz e calor da lareira. O silêncio entre eles naquela noite era diferente, mais íntimo. Elara estava a remendar uma das suas calças, as mesmas calças que quase a tinham condenado, quando sentiu os olhos dele sobre si. Ela levantou o olhar e encontrou-a observá-la, a sua expressão ilegível à luz bruxuleante do fogo. Nunca me perguntaste por que te comprei, disse ele, a sua voz um murmúrio baixo por cima do uivo do vento. Elara pousou a agulha no seu colo. Presumi que precisavas de alguém para cozinhar e limpar. Um fantasma de sorriso tocou os seus lábios, uma visão tão rara que a surpreendeu. Eu consigo cozinhar e limpar. Vivi sozinho durante 10 anos. Ele fez uma pausa, o seu olhar a desviar-se para o fogo. A minha mulher, ela era diferente. Gostava de ler. Fazia perguntas. Não se encaixava. As pessoas da cidade, elas não gostam do que é diferente. Elas esmagam-no. Ele engoliu em seco, a dor de uma velha ferida pairar nos seus olhos cinzentos. Eles esmagaram-na. Não com cordas e leilões, mas com sussurros e desprezo, até que não sobrou nada dela. O coração de Elara doeu por ele, por esta perda que ecoava a sua própria. Lamento, sussurrou ela. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu para além do estoico, para além do sobrevivente, e viu o homem por baixo, um homem que tinha amado profundamente e perdido tragicamente. Quando te vi ali, com o queixo erguido, a desafiá-los a todos com o teu silêncio, via. E não ia deixar que fizessem o mesmo contigo. Ele olhou para as calças nas suas mãos. As roupas não fazem a pessoa, Elara. É o espírito. Eles tinham medo do teu. Eu não. Naquela noite, algo mudou irrevogavelmente. A barreira de cautela e incerteza entre eles desmoronou-se, substituída por um frágil, mas genuíno, fio de compreensão. Já não eram apenas dois estranhos a partilhar um teto por necessidade, mas duas almas solitárias que tinham encontrado um porto de abrigo uma na outra. A tempestade lá fora podia continuar a sua fúria, mas dentro da pequena cabana, no coração da selva, uma paz silenciosa tinha se instalado. E pela primeira vez desde que Thomas morrera, Elara sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse voltar a chamar a um lugar casa.